Olá! Hoje nós vamos falar sobre soft skills na gestão ou no autogerenciamento do cuidado. A maneira que eu escolhi para falar de soft skills não é a única forma de cortar esse bolo, mas eu escolhi dentre os construtos das soft skills ou das power skills, como se fala hoje, eu escolhi falar muito sobre habilidades de comunicação, habilidades de escuta e empatia. E como que isso impacta no apoio ao autocuidado ou ao autogerenciamento das doenças crônicas dos nossos pacientes. Vem comigo. Para que um indivíduo possa cuidar da sua saúde e gerenciar efetivamente a sua condição crônica, seja ela qual for, seja, sei lá, seja a gestão da dor em alguém que tem fibromialgia, seja a gestão dos sintomas depressivos em alguém que tenha depressão maior, seja como gerenciar sintomas de asma ou um diabético. Essas três coisas são fundamentais. O conhecimento, as habilidades. Habilidade significa como que eu faço. E a confiança. Então, eu preciso conhecer para entender o que fazer e por quê. Eu preciso ter habilidade para executar a tarefa que você está me pedindo para fazer ou o comportamento necessário. Pensa, por exemplo, em alguém que tenha que ter habilidade para, por exemplo, usar uma bombinha, né, para tratamento da asma ou a insulina, enfim. E eu também preciso ter, claro, confiança de que eu posso fazer aquilo, de que eu consigo fazer aquilo. Isso tudo, esses três pré-requisitos, ou esses três pilares, esse tripé, conhecimento, habilidade e confiança, foi denominado de ativação do paciente. Isso é fundamental, é considerado a pedra angular para que um paciente consiga cumprir com as recomendações e atingir as metas de autocontrole. Eu uso o exemplo de pensa num sextoanista, pensa em você, quando estava no sexto ano, virando um R1. Você já tinha conhecimento suficiente para sair por aí dando plantões? No primeiro dia de R1? Algum você tinha. E as habilidades? Para passar um catéter, para passar um marca-passo, enfim, para drenar um tórax. E a confiança para fazer isso? Você estava pronto? É mais ou menos sobre isso. Nossos pacientes nem sempre têm conhecimento, habilidades e confiança. Isso é preditor de sucesso. Bom, a autogestão ou autogerenciamento eficaz, como por exemplo a automonitoração da glicemia em casa, ela exige 3 tarefas executivas e 5 processos-chave. Veja se não é isso que acontece com o seu paciente, sobretudo no ambulatório. Ele precisa fazer a gestão clínica daquilo que foi recomendado para ele na prescrição médica, que às vezes tem 5, 6, 8 itens. Ele precisa fazer a gestão dos seus próprios comportamentos, como, por exemplo, fazer atividade física 5 vezes por semana, ou ele precisa mudar seus hábitos alimentares, tem que fazer a gestão desse comportamento e, por fim, uma outra tarefa executiva. Ele tem que fazer a gestão da carga emocional que tudo isso causa nele. 3 tarefas executivas: clínica, comportamental e emocional. Se a gente não olhar para esses 3 pontos, a eficácia dessa autogestão não vai ser 100%, ou a probabilidade de ser é baixa, sabe? E 5 outros processos que sustentam as tarefas-chave. Quais são esses processos? Ele tem que tomar decisões em casa. Se eu tiver hipoglicemia, eu tomo ou não tomo aquela dose de insulina que meu médico prescreveu? Eu diminuo para quanto? Se eu hoje comi menos, como é que eu corrijo a minha hiperglicemia?
enfim, ele tem que tomar decisões no dia a dia longe de você, não é? E precisa estar capacitado para isso, motivado para isso, ter habilidade e confiança de que vai dar certo. A utilização de recursos, né? Por exemplo, como falamos, os dispositivos que ele precisa manusear para dar conta de fazer automonitoração, de cuidar da asma. Ele precisa de parceria com os profissionais de saúde, né? Ele precisa ter a quem recorrer, ele precisa ter para onde ir quando dúvidas major surgirem no intervalo entre uma consulta e outra. E ele precisa resolver problemas do dia a dia que impactam no seu autocontrole. E ele precisa tomar decisões. Então, 3 tarefas executivas, 5 processos que sustentam essas tarefas. É muito complexo, não é? Como é que eu faço? Quando está alto. Como é que eu faço? Quando está baixo. Isso tudo é complexo. E vai depender, se ele consegue ou não fazer isso, do nível de ativação do paciente. Existem 4 níveis de ativação do paciente, talvez você já tenha visto isso. E olha, veja se seus pacientes, pensa num paciente bem complicadinho e veja onde ele se enquadra. Tem um nível mais baixo de ativação, que é o nível 1, onde o paciente está completamente passivo e desengajado. Se a gente for fazer um paralelo com o modelo transteórico do Prochaska e de Clemente, ele seria pré-contemplativo. Tem um baixo repertório, ou seja, baixo conhecimento sobre como fazer a autogestão da sua doença e uma baixa autoeficácia. Lembra, autoeficácia é quanto que eu confio, que eu consigo, que eu sou capaz de dar conta disso. É quanto o sextoanista confia que ele dá conta de fazer o que precisa fazer num plantão sem supervisão. É nosso paciente em casa sem a sua supervisão, ou dos outros profissionais do cuidado. Quem está no nível 1, ele tem uma descrença quanto ao seu próprio papel no controle da sua condição de saúde. É aquela pessoa que fala, olha, eu não consigo mudar, eu já tentei tantas vezes, ele está desengajado, ele está soterrado pelo problema, sabe? Ele está com uma autoestima, às vezes muito baixa, tá? Realmente desengajado. Ele sente-se extremamente sobrecarregado com qualquer tarefa a mais que você peça para ele. Aferir a minha destro 7 vezes por dia, incluindo as madrugadas, quem está no nível 1 de ativação não vai conseguir fazer. No nível 2, o paciente já tem um pouquinho mais de consciência sobre o seu papel de protagonista, tá? No seu autocuidado. Então, não é aquele que fala, eu vim aqui para o senhor ou a senhora me fazer parar de fumar. Ele já entende que ele é o protagonista dessa história, o tratamento é centrado nele. Mas ele ainda não tem conhecimento, por exemplo, o que eu faço na hora da gestão da fissura, e ele tampouco tem confiança para autogerenciar a sua saúde de forma eficaz. Vai que eu aumento aqui essa insulina, eu tenho uma hipoglicemia, e aí aquela sensação de morte iminente, eu não vou mexer nisso não. Faço automonitoração 55 vezes por dia, vou para o meu médico com aquela tabela cheia de hiperglicemias repetidas, mais do mesmo, mas eu não sei tomar uma decisão. E eu demoro 3 meses para que meu médico mexa com isso. Então, essa inércia está muito relacionada à falta de apoio para o autocuidado, falta de conhecimento, habilidade e confiança. No nível 3, é o paciente que está começando a agir. No paralelo, com o modelo transteórico, ele estaria na preparação ou na ação. Mas ele ainda, como o outro, do nível 2, ele também não tem tanto conhecimento, habilidade ou confiança assim necessários para sustentar esses comportamentos pró-saúde e realizar as tarefas de autogestão. O que o difere do nível 2 é que aqui ele já está testando as águas, ele já está fazendo alguma coisa para cuidar da sua saúde. Já está caminhando, já está, fazendo mais vezes a automonitoração da pressão em casa, ele já está um pouco mais ativo nesse processo, mas não muito seguro de que dá conta. E no nível 4, por fim,
É o paciente que está adotando já vários comportamentos para cuidar e melhorar da sua saúde. Então, num paralelo com o modelo transteórico, ele já está na ação ou na manutenção, né? Lembra, ação quando você está nessa mudança de comportamento por até 6 meses e manutenção a partir dos 6 meses que você já está mudando um comportamento. Então, ele já efetivamente já tem mudanças verificáveis, concretas, de que ele está mudando para cuidar melhor da sua saúde. Ele tem uma alta autoeficácia, ou seja, ele confia que ele dá conta. Mas, como todos, ele pode recair, pode ter lapsos e recaídas. Então, para esse, a gente precisa sempre estar de olho na prevenção da recaída, ok? Porque diante de adversidades ou estressores do dia a dia, ele pode ser incapaz de se manter no comportamento saudável. Esses níveis de ativação, eles podem ser aferidos por medidas que já tem muito substrato na literatura. Esse PAN-13, que é a medida da ativação do paciente, com 13 perguntas, que é o SHOT, ele é usado já nos serviços, em vários serviços no mundo todo, e só para citar um exemplo, nos Estados Unidos é usado tanto no Medicare quanto no Medicaid, como uma métrica de qualidade para modelos de cuidado baseados em valor. Então, você também pode usá-lo. E, não sei, você reparou? Ele, no fundo, é um construto que mistura o modelo transteórico com a autoeficácia, ok? É o conjunto disso. Claro que para ativar o paciente não é tão simples assim. Então, óbvio, né? Tem grandes desafios. E aí eu deixo um quadro que traz um pouco, reflete um pouco sobre esses múltiplos desafios, recursos que às vezes a gente não tem, né? De equipe preparada para trabalhar essas questões comportamentais ou de soft skills. A gente às vezes não tem, né, os grupos de educação, às vezes a gente não consegue encaminhar para nutricionista, para o psicólogo, enfim. Desafios não faltam, né? Mas ainda assim, né, apesar de todos os fatores a serem considerados, como é que a gente consegue evoluir com isso dentro daquilo que a gente tem, né? Potencializando o que nós temos. Claro que a gente sabe, na prática, inclusive, não só nos estudos, que apoio para a autogestão ou para a adesão, como que a farmácia clínica faz, indubitavelmente ajuda muito, né? Aumenta a confiança, a autoeficácia do nosso paciente, aumenta a chance dele aderir, né? Isso é super importante e sempre que você puder lançar mão desse recurso, faça, porque isso é empoderador. Isso aumenta a chance dele conseguir atingir aos seus objetivos, facilita para ele, né? Mas eu trago esse estudo do Circulation que vai falar sobre a aderência medicamentosa nas doenças cardiovasculares e olha só, né, aquilo que você já sabe, mas que agora eu trago representado aí no Circulation. Por mais que a gente auxilie o nosso paciente, fazendo, por exemplo, as tabelas, os desenhos, como a farmácia clínica faz ou nos ensina a fazer, é muito desafiador. Veja esse estudo, que é da taxa de adesão de medicamentos cardiovasculares super comuns. Vamos começar com uma aspirina, gente. Isso aqui é uma adesão autorrelatada, tá? Então, se você imaginar que o autorrelato pode estar subnotificado, vai sentindo como é que isso é complexo. Aspirina. Quando o paciente toma só aspirina monoterapia, a taxa de adesão nesse estudo autorrelatado foi de 83%. Quando você associa um segundo agente, aspirina mais beta-block, já cai de 80% para 50%, 54% para ser preciso. E quando você coloca um terceiro agente, quando você associa aspirina, beta-block e um hipoglicemiante ou um antidiabético oral, cai para menos de 40%, em torno de 40% a adesão. Então, realmente, a gente precisa atuar para além de prescrever aquilo que os guidelines falam ou de fazer os desenhos. A gente precisa
ativar o nosso paciente. Por quê? Porque, obviamente, o remédio só funciona se o paciente tomar. Existem aqui inúmeras barreiras. A maior parte dos pacientes que vêm até nós num ambulatório de doenças crônicas, num hospital terciário, são pacientes que têm múltiplas comorbidades. Então, eles estão com polifarmácia, eles estão com regimes medicamentosos altamente complexos e a gente precisa olhar para essa prescrição e diminuir, na medida do possível, o número de medicamentos, só ficar com aquilo que é central ou, pelo menos, melhorar a posologia, a forma como é que essas pessoas tomam, se nós passam o dia inteiro tomando medicamentos, e será que tomam, né? Enfim. A gente tem, claro, as questões que são cruciais aqui para um clínico, que é o tempo da consulta, que é muito limitado, isso é sim uma barreira, você já deve ter sentido isso na pele. A baixa literácia ou ao baixo letramento, como tem sido traduzido aqui no Brasil, baixo letramento em saúde é outro problema muito importante. Não esqueça que você vive num país onde 1 em cada 4 brasileiros é analfabeto funcional. Então, muito do que a gente entrega para eles lerem, eles não entendem, eles não interpretam. Então, como que nós facilitamos essa comunicação? E tem a questão, obviamente, dos determinantes sociais, que são uma barreira significante para a adesão e o autogerenciamento. O Circulation vai trazer, e você vai ficar com isso, algumas estratégias para identificar e atuar nas principais causas da não adesão medicamentosa. Tá? Sejam questões relacionadas à medicação, sejam questões relacionadas, por exemplo, à comunicação, que é o foco da nossa conversa aqui. Numa dessas estratégias, ele ressalta, e eu trago isso para a luz, a questão do medo. Você já pensou sobre isso? Quantas vezes o paciente não tomou uma medicação porque ele tem medo das complicações? Ah, o quê? Você quer que eu tome NPH bedtime? Depois das 22, tipo, meia-noite? Mas e se eu tiver uma hipoglicemia no meio da madrugada? Bom, por mais que você esclareça, ele talvez não tenha a formação que você tem, nem a confiança de que aquilo vai agir 6 a 8 horas depois que ele tomar. Então, como é que a gente lida com esse medo? É minimizando? Não. Então, primeira recomendação, não minimize os efeitos colaterais das medicações. Não minimize aquilo que o paciente te disse, ele tem medo daquilo. Ajude o paciente a compreender a relação risco-benefício. Não é que não existe o risco, ele existe, é um risco potencial. Mas como é que eu ajudo, como é que eu uso uma comunicação eficaz que ele entenda a relação custo-benefício? Não é dizer isso não é nada, esquece. Não. Valoriza esse medo e cuida desse medo, porque senão ele não vai aderir. Eduque sobre os efeitos colaterais, sinais e sintomas e desenvolva um plano de ação caso eles ocorram. Isso é fundamental. Não diga que isso não acontece, não diga que... Tudo bem, é raro, mas se ele expressa medo, presta atenção nisso. Não sou eu que estou dizendo, é o Circulation, tá bom? Não esquece disso que eu acho muito importante. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Não é à toa que nos Estados Unidos tem várias estratégias para crianças diabéticas tipo 1 que têm pavor de hipoglicemia e por isso mantêm-se sempre mais hiperglicêmicas do que deviam por medo da hipo, que é aquela sensação de morte iminente ou aqueles sonhos horríveis que têm, pesadelos durante a madrugada por hipoglicemia. Existem várias iniciativas para as crianças, não sei se vocês já viram falar, de fadinhas, de uma série de coisas que fazem com essas crianças para tratar o medo. E olha, o medo é isso, é a mais forte de todas as emoções. E ela está não só na criança, mas nos adolescentes, nos adultos e nos idosos, né? O medo é um péssimo conselheiro. Escute isso. Se o teu paciente está verbalizando que está inseguro com aquela medicação, não minimize, ok? A gente está falando aqui de soft skills, estamos falando de habilidades de escuta.
E eu queria te falar uma coisa. Quando um paciente compartilha com você sentimentos negativos, por exemplo, medo, por exemplo, angústia, ou ele chora, em vez de você sair correndo, falando qualquer coisa para fazê-lo sentir-se melhor, como por exemplo, vai ficar tudo bem, apenas ouça. Essa é a recomendação. Apenas ouça. E depois acolha. Eu vou fazendo aqui algumas licenças poéticas, e aí eu trago o psicanalista e escritor Rubem Alves, que fala uma coisa que eu acho fundamental. A gente ama mesmo, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. Isso é fundamental na relação médico-paciente. No equilíbrio das forças de poder nesta relação, às vezes tão assimétrica. Escuta. Escuta bonita. E aí eu te pergunto, você escuta bonito? De 0 a 10, que nota você se dá nessa competência? E seus pacientes, que nota dariam para você na sua habilidade de escuta? Rubem Alves continua dizendo, o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você, eu faria isso ou aquilo. Na ciência do comportamento, ou na medicina comportamental, ou nas residências de medicina de estilo de vida, o que se fala é o seguinte, primeiro, licença para cuidar. Posso lhe dar uma sugestão? Mas mais do que isso, mais do que você levar para ele o combustível, como se ele fosse um carro e você fosse colocar combustível nele, mais do que isso, se fala, até figurativamente, é entendê-lo como um poço de petróleo que ele vai tirar de dentro para fora toda a energia, o conhecimento para continuar. Então, ouvir aquela dor, ouvir aquela insegurança, ouvir aquele medo de maneira tranquila, em silêncio, já é absolutamente acolhedor e terapêutico. Às vezes mais do que você sair falando, atropelando, sem querer, porque eu acho que a gente primeiro que é muito treinado para dar respostas, fica difícil, né, a gente se segurar e simplesmente ouvir o que o paciente está dizendo. Tem um autor que diz que a gente deveria ouvir o paciente como se ele fosse uma música que a gente gosta muito, até o fim, sem interromper. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Ok, eu também não. Mas a coisa é a seguinte, se a gente interrompê-lo a cada 10, 15, 20 segundos, como a literatura diz que a gente os interrompe, a gente vai ter que gastar muito mais tempo tentando corrigir as inconsistências do tratamento do que se a gente reservar, por exemplo, uma consulta para ouvi-lo e a partir destas demandas trazidas a gente direcionar o plano de ação, né? Lembra, a gente deve ter conversas entre experts. Eu coloquei esses dois papagaios aí, acho que você entendeu, né? Para ver se a gente não está, né, falando mais do que ouvindo e respeitando, portanto, o que o paciente traz de demanda, de dúvidas, e às vezes a gente não vai entender. Um exemplo que eu uso é de um residente do nosso ambulatório, que ele veio para mim absolutamente frustrado, discutir que o paciente não melhorava o controle glicêmico. Falo muito de diabetes, porque você sabe, né? Diabetes é uma condição considerada uma condição modelo e marcadora da qualidade de um serviço. Quando você tem pacientes, grupos de diabéticos bem controlados naquele serviço, significa que aquele serviço é um serviço de qualidade, dada a complexidade para que isso aconteça. Pois é, ele veio até mim falar que estava muito chateado porque o paciente simplesmente não seguia as orientações sobre alimentação. Aí é que estava a questão. E ele falou, e falei, tá, como é que você tem orientado esse paciente? Bom, eu já falei para ele estourava a destro no jejum, no pós-café. Eu já falei, ele não pode, olha, o senhor não pode comer pão, o senhor não pode comer bolo, o senhor não pode comer bolacha, o senhor tem que diminuir biscoito, torta. Ok.
Nós falando, prescrevendo para o paciente o que ele precisa fazer. Falei, você se importa se eu for até lá conversar com ele? Bora. Fui lá. Gente, qual foi a pergunta mágica que eu fiz? E que todos vocês sabem na prática que tem que fazer, mas eu entendo, respeito e também acontece comigo. Na hora H, às vezes a gente se esquece, sai falando, porque a gente não tem tempo, precisa resolver aquilo. A pergunta mágica foi, o que o senhor come de manhã? Ele falou, acho que é macaxeira, uma coisa assim que para nós seria mandioca. Ou seja, ele estava absolutamente seguindo o que foi prescrito, gente. Não estava comendo pão, bolacha. Ele não estava fazendo, ele estava seguindo o que o médico pediu. Você entende? Vocês devem saber, né? Existe um conceito muito importante nas soft skills para o autogerenciamento, que é a humildade cultural. Não é da nossa prática comer, a gente nem vai lembrar, né, da mandioca com manteiga quentinha, derretendo de manhã. Mas esse é o carboidrato que muitos nordestinos comem. Então, humildade cultural, escuta ativa, tá? Às vezes isso poupa tempo e não perde tempo. Conversa entre dois experts. A gente sabe muito da saúde, a gente sabe muito dos guidelines, eles sabem muito da vida que levam. Isso a gente precisa juntar esses dois saberes, não é? Não adianta prescrever mudança de comportamento, gente, como a gente prescreve um antibiótico. Não funciona. É isso que a literatura diz. Não funciona. Óbvio que em situações de urgência, emergência, ou para tratar uma infecção, é isso. A gente vai prescrever. Você vai tomar tal antibiótico na dose tal, X vezes por dia, por tantos dias. E ele vai, e se tudo der certo, ele toma. Agora, mudança comportamental não é como prescrever um antibiótico, né? Não é. É mais complexo, depende muito da participação dele. Eu quero trazer aqui para você os 4 níveis de escuta, existem vários, mas eu quis trazer esse, que vem da teoria 1, do Otto Scharmer, do MIT, você já deve talvez ter ouvido falar sobre ele, é um PhD, já escreveu e fez vários trabalhos em inúmeras áreas, inclusive na área da saúde, na área da medicina e na educação médica, descrevendo as questões do nível de escuta. Por exemplo, quanto que isso impacta nos acidentes com o avião, quando a equipe não tem uma habilidade de escuta adequada. E na área médica também tem vários estudos do Otto Scharmer. Olha que interessante. E eu uso isso aqui para fazer a pergunta que não quero calar. Em que nível você tem escutado o seu ou a sua paciente? E ele é você. 4 níveis. Primeiro, downloading. É aquele nível em que a gente finge que escuta sem prestar atenção. Ou o paciente finge que nos escuta sem prestar atenção e vai concordando sem, de fato, estar prestando atenção. Só fazendo um download do que ele está falando. Achamos que tudo que é dito só confirma o que a gente já sabe. Respondemos no modo automático e vamos realmente, né, baixando o que é dito ou o que a gente espera de respostas já conhecidas, já manjadas. Ah, sei, sim, a senhora faz a dieta, entendi. Downloading. É o primeiro nível mais superficial. Segundo nível, um pouquinho mais profundo, é o nível mente aberta, aonde a gente começa a desligar uma voz barulhenta que vive dentro da nossa mente, que é a voz interna do julgamento. Porque o paciente está falando e a gente está ali julgando. Imagina, fez nada, comeu nada, né? Então, nesse nível da mente aberta, a gente começa a desligar essa voz interna de julgamento para começar a escutar os fatos. Passamos a comparar quais fatos fazem sentido, fazemos perguntas, boas perguntas, de interesse para entender um pouco mais a realidade, a dor e a necessidade do outro, as dificuldades, enfim, as inconsistências, fazemos boas perguntas e prestamos atenção nas respostas.
Ouvimos com a mente aberta, segundo Otto Scharmer, mas neste nível, coração e vontade ainda fechados. No terceiro nível, que é o nível da escuta empática, nós não apenas escutamos o que a outra pessoa fala com a mente aberta, ou seja, sem julgamento ou com menos julgamento, mas também nós começamos a nos conectar com ela a partir do que ele chama de coração. Ou seja, nós conseguimos nos colocar no lugar do outro. Empatia, né? Fazemos uma leitura do mundo a partir das referências do outro, da vida que ele leva, do que é estar com uma doença crônica e ter que controlá-la a vida toda, há 20 anos, há 10, há 5, há 1, whatever. Esses dias, acho que foi umas 2 semanas, um residente veio trazer uma automonitoração de glicemia de um paciente diabético. Tinham inúmeros números lá, tudo fora do controle. E aí ele estava, claro, né, frustrado, quem não, né? E aí muito chateado e ele falando, ele não sabe, não está conseguindo, não faz, né? E conversando com ele traz espontaneamente que o paciente estava muito, muito, muito triste e preocupado porque 2 filhos dele tinham sumido. Eu não sei se você está me ouvindo aí, você lembra dessa história? Que você contou para mim? Há umas 2 semanas no ambulatório. 2 filhos dele tinham desaparecido na cidade de São Paulo, gente. E ele tinha acabado de descobrir que os filhos estavam envolvidos com a droga. Veja. Nesse nível, quando a gente consegue sair do downloading, abrir a mente, não começar a julgar, como assim esse pai, 2 filhos na droga, e a gente se conecta com ele, com a dor dele, com o lugar dele, né? Se coloca no lugar do outro e faz uma leitura de mundo a partir das referências do outro, isso nos toca. E aí nós somos mais compassivos. Essa é a escuta empática. E por fim, a escuta generativa, que significa a escuta que gera crescimento, que faz a gente sair do ponto A e ir para o ponto B, que é melhor e desejável. Né? É a escuta no nível mais profundo, de maior conexão médico-paciente, né? Onde a gente presta atenção não só no que a pessoa fala, mas no que ela pensa, o que está por trás, no que ela sente. Sabe aquela história das pessoas que não queriam mais tomar vacina? O que ela pensa? O que ela está sentindo? Qual é o medo? O que ela está ouvindo? A gente não pode prestar atenção só na comunicação verbal, sabe? Naquilo que ela fala. Por trás do que ela fala, tem um não verbal que precisa ser trazido para a mesa. Nesse nível da escuta generativa, nós entramos em uma conexão profunda com os nossos pacientes. Abrimos a mente, o coração e a vontade, que é o principal, segundo Otto Scharmer. Aí nós vamos com vontade de mudar. E o paciente igualmente, porque se nós temos um nível de escuta, ele também. Então veja como é complexa a relação médico-paciente, porque você pode estar num nível e ele totalmente diferente. Por isso a pergunta, em qual nível de escuta você tem ouvido os seus pacientes e em qual ele tem te ouvido? No nível da escuta generativa, ambos abrimos mente, ó só, imagina isso, a gente põe tudo na mesma estação, a linha, mente, coração e vontade para o outro e para as possibilidades que podem emergir a partir daí, tá? Dessa interação. Nós criamos a condição para que haja uma co-construção, sabe assim, decisões compartilhadas e a inovação. O que significa isso, né? Quer dizer, aqui está o desenho clássico da teoria U, por isso U, porque você tem os diferentes níveis mais profundos, né, de escuta, a vontade aberta
é o nível mais profundo, a partir do qual você tem o ponto de inflexão. E aí sim, você consegue co-construir o que nós vamos fazer, qual o plano de ação para parar de fumar, para usar os medicamentos, para fazer aquela atividade física ou qualquer que seja a tarefa que ele precisa fazer, por exemplo, da gestão da dor, da fibromialgica, que não seja só se entupir anti-inflamatório e não hormonal, não é? Para aí criar o novo modo de ser, a nova e melhor versão do nosso paciente. Inovar. Sair, quebrar o velho padrão de comportamento. Entendeu? É isso que o Otto Scharmer fala. Bom, minha sugestão, sempre que estiver muito difícil, e com frequência, né, as coisas estão muito difíceis lá no consultório, para tudo. Respira. Lembra, quando você respira, você ativa o parasimpático, libera um monte aqui de hormônios que te ajudam a melhorar a sua presença, o estar aqui e agora. Ancora na respiração e se pergunte, em que nível de escuta eu estou agora com o meu paciente? Porque às vezes é isso que está dificultando, sabe? A conexão. E em que nível, às vezes, né, a gente tá lá no downloading, cara, tudo bem, porque às vezes é cansaço, você tá no pós-plantão, você tá na correria, você tá cheio de problemas pessoais, somos humanos. A autocompaixão é fundamental aqui, né? Autocompaixão, autoperdão também são construtos da soft skills, da inteligência emocional tão fundamental para o profissional do século XXI, segundo aí o Fórum Econômico Mundial, não é isso? Está nas top 3 competências do profissional do século XXI. Inteligência emocional, autocontrole, conhecer suas emoções, o que no paciente, qual é o gatilho que ele aperta em você que te faz ficar estressado, com raiva. E como fazer a gestão da raiva, que é normal, que é do ser humano, não é? Para a gente chegar no melhor e mais profundo nível de conexão, que é o que vai gerar o novo, que a gente tanto precisa, né? E ao mesmo tempo, né? Em que nível, se a coisa está muito difícil, em que nível de escuta ele está, e como é que a gente ajuda a ele a progredir nesse nível em que ele também abra a mente, pare de nos julgar, esse médico não sabe da minha vida, para que ele tenha empatia também com o nosso cansaço, com a nossa limitação e com a nossa assertividade em querer que ele mude, porque afinal de contas não é que a gente queira convertê-lo, né, para uma religião, mas é porque a gente realmente se preocupa com a saúde e a qualidade de vida dele e com o bem-estar dele. Então, como é que a gente ajuda a abrir esse coração e essa vontade? Um jeito, tem muitos, né, de fazer, eu disse para vocês, tem vários jeitos de cortar esse bolo. O mapa da empatia do Design Thinking é muito bacana, tem sido usado também na educação médica. Por exemplo, eu vou trazer de novo a história da vacina, do teu paciente que não quer se vacinar. A gente pode enquadrá-lo, rotulá-lo, ou a gente pode sair do downloading, onde a gente, né, acha que já sabe tudo sobre o que ele vai falar e por que ele é assim e tal. A gente pode ir para a mente aberta, abrir a mente, diminuir o julgamento, quem sabe abrir até o coração e tentar perguntar e entender o que ele pensa sobre isso, o que ele ouve, quem são os influenciadores, o que ele está ouvindo sobre a insulina, o que ele está vendo na casa dele, na mesa de domingo, na TV, nas redes sociais, o que ele ouve, o que ele vê. Você acha que isso impacta ou não na adesão às suas recomendações? O que ele pensa? Uma outra coisa que a gente esquece muitas vezes, o que ele sente. A senhora precisa aplicar insulina 3 vezes por dia, fazer destros de 7 pontos, incluindo a madrugada, diminuir o sal, o açúcar e as gorduras, fazer atividade física 5 vezes por semana e parar de fumar. Gente, é muito importante. Lembra, ele tem 3 tarefas para executar e 5 processos. Uma das grandes tarefas, lembra, é a gestão clínica,
é a gestão comportamental e a gestão emocional. Como é que ele se sente diante de tudo disso tudo? Não esquece de olhar para isso. Sempre quando terminar a consulta, faça o check-out. Como é que o senhor está se sentindo com tudo isso? Como é que é tudo isso para o senhor? E não simplesmente prescrever como se prescreve um antibiótico. O que ele fala para você dá pistas, sobretudo se você tiver escuta, se você ouvir bonito, num nível mais profundo. E, gente, não só o que ele fala, mas o que ele faz, ok? O que ele faz te dá pistas. Quais são as dores e quais são as necessidades. Acho bem bacana usar o mapa da empatia. Tanto para você olhar para o doente, como para você olhar para você mesmo. Ai, quem dera que os nossos pacientes fizessem um mapa de empatia em relação a nós, né? Quem dera que eles entendessem o que nós estamos ouvindo nas nossas reuniões científicas, o que nós estamos vendo, lendo nos artigos, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo quando a gente vê ele num risco, né? Quais são as nossas dores, quais são as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais, sociais, quem dera, né? Mas se ele não puder enxergar isso, que você pelo menos faça o seu próprio mapa da empatia e busque realmente cuidar-se, né? Porque senão a gente não sai vivo dessa, não é? Cheque o nível, para além disso, de escuta de ambos, né? Dele e seu. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para você é sobre o tempo, porque, claro, isso aqui é uma pedra no nosso sapato. Olha, eu trouxe 3 estudos de diferentes fontes que estão aí para vocês. O primeiro diz o seguinte, que é uma entrevista com médicos de família. O tempo médio que os médicos gastam ou gastavam ali naquele estúdio discutindo autocuidado com os seus pacientes era de 1 a 17 minutos. A barreira do tempo é uma questão, não tenha dúvida, é real. Então, como é que a gente otimiza isso, sabendo que o tempo é finito e, infelizmente, limitado? Como que a gente escolhe, gente? Qual é a informação central, core? Como é que eu escolho o que eu não posso deixar de falar e como eu falo? E como eu abro espaço para ouvir? Através de perguntas abertas, não é? Precisa fazer a gestão do tempo, não tem jeito, isso não é só no Brasil, é fora, vocês sabem, não é só aqui, que infelizmente existem lugares onde os pacientes são marcados a cada 15 minutos, isso não dá certo mesmo, né? Ainda mais com a complexidade dos doentes que a gente atende, mas enfim, dentro daquele espaço que você tem, do que é real, como é que você otimiza esse tempo, tá? Privilegiando alguns assuntos, temas, e desprivilegiando outros, deixando ali no estacionamento para ser discutido na próxima consulta, eventualmente, beleza? Segundo dado, 30% dos pacientes relataram relutância em discutir autocuidado com seus médicos por 3 motivos. Medo, culpa, vergonha. Medo de serem julgados. Não querer desapontar seus médicos. Culpa e vergonha. E aí, na culpa e na vergonha, recomendo que leiam Brené Brown, para saber a praga que a culpa e a vergonha é no autocuidado, no bem-estar, na saúde das pessoas, né? E como é que o desafio é? Como é que eu crio segurança psicológica para que o meu paciente consiga falar o que precisa ser dito, sem se sentir num tribunal? Porque não adianta, né? Você bem sabe, se ele esconder o que está fazendo, não é bom para ninguém. Ficam frustrados ambos, ele e você. Então, de novo, como ele pode nos enxergar como um técnico de um time de futebol? Só para citar aí a Copa do Mundo que está se avizinhando. Como que ele nos entende, mas como realmente um técnico de basquete, que quer que ele, né, faça ponto, que ele pontue,
que ele marque gol, mesmo que não seja um gol de placa. Isto é, pequenas conquistas já devem ser reforçadas positivamente, né? Parabenizado e tal. E, de fato, dá espaço para a vulnerabilidade, dá espaço para o erro. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que o lapso e a recaída fazem parte da história natural da doença. Leia mais sobre prevenção de recaída, prevenção de lapsos. A gente precisa saber e utilizar essa informação. Lapsos e recaídas fazem parte de qualquer mudança de comportamento. Eu vou trazer uma que é até fora da medicina, ou não. Pensa em alguém que está decidindo se divorciar ou separar-se de um relacionamento tóxico com o marido ou com o cigarro. Quanto tempo demora entre a percepção de que aquilo é tóxico, que aquilo está fazendo mal, até a decisão, a tomada da decisão e efetivamente terminar esse relacionamento, entendendo a fase do luto, a fase da desabituação, as recaídas. Faz parte da história natural. E como é que a gente prepara o nosso paciente para esse acontecimento, para as cascas de banana que a vida impõe, para aquele cigarro que fumou, nossa, sem querer. Tive uma paciente que ela falava do ambulatório, que depois de 6 meses sem fumar, um neto dela teve uma questão de saúde muito grave, foi parar na UTI, ela passou a madrugada inteira desesperada lá embaixo, lá fora, enfim, na calçada, o genro fumando, desesperado, ela em pânico. O que ela fez? Pediu um cigarro. Depois de 6 meses sem fumar, começou a fumar e agora está há 8 anos fumando, entende? Então, às vezes, eles não estão preparados para os desafios aí para o gerenciamento do estresse, por exemplo, como foi dito lá naqueles 4 níveis de ativação do paciente. Mesmo o paciente nível 4, superativado, pode ter escorregões. Quem nunca? E como que a gente usa o erro a nosso favor? Lembrando que o passado é um ótimo professor, não é? Como é que a gente põe aquilo na mesa com o nosso paciente e fala, tá ótimo, aconteceu isso, o que você aprendeu sobre você nessa situação? Eu acho que eu preciso aprender técnicas para gerenciar meu estresse. Pode ser que seja essa a conversa, né? Então, é isso, é trazer situações, transformar situações de risco em situações de aprendizagem. E nunca em situações de autoflagelo ou de julgamento. Por quê? Porque não funciona. Se funcionar, mas não funciona. É isso que a literatura diz, não funciona. E o último dado, os pacientes esquecem, olha que doido, 30 a 70% das informações que os médicos fornecem durante uma consulta. Quando chega em casa, imagina, metrô, ônibus, blá, 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 30 a 70% do que você falou ficou, já nem lembra mais. Então, também não é só sobre o que a gente viu no primeiro quadro, não é só sobre a falta de tempo, né? É que também não é o muito falar. Por isso que tem que fazer seleção muito cuidadosa do que falar, como empacotar aquela informação e entregar para ele, de tal forma que em casa ele possa revisitar tudo que foi dito. Escrevendo é um jeito, instruções claras, simples, objetivas, a gente vai ver isso, mas não só. Você pode usar de todas as tecnologias disponíveis, que sejam acessíveis para você e para o seu paciente. Disponíveis, culturalmente acessíveis, aceitas, né? É um acordo. Por exemplo, você pode gravar, falar no vídeo, no WhatsApp dele, no celular nele, enfim. Né? Porque às vezes, ouvindo aquilo que é fundamental, ele pode revisitar isso em casa. Usando aqui, né, uma imagem que eu amo da Slow Medicine. Não é, né? Assim, mas nem sempre é o melhor. Não é o muito falar, mas
nem sempre é o melhor. É fazer a escolha cuidadosa, inteligente, qualificada daquilo que ele precisa saber. E o como, né?